Boa noite, igreja. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Estamos em família aqui neste lugar, que você possa já ter sentido a presença de Deus aqui neste lugar também, e que agora todos nós aqui possamos estar sensíveis àquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Convido a abrir sua Bíblia, Mateus capítulo 8. Nós vamos ler os versos de 5 a 13. Que diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: Eu vou curá-lo. Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Digo a vocês que muitos virão do Ocidente e do Oriente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Versículo 13. Então Jesus disse ao centurião: vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por essa noite, por esse momento que estamos reunidos enquanto igreja. Já cantamos, louvamos, sentimos a Tua presença aqui neste lugar, Pai. Que nesse momento o Senhor possa falar aos nossos corações, Deus. Que eu seja apenas um instrumento daquilo que Teu Santo Espírito quer nos ensinar nessa noite, Deus. Nós oramos em nome santo de Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, chegamos na quinta da intercessão, né? Como já é de costume, dedicamos aí as quintas-feiras até aqui a faixas etárias, a quinta da libertação, a quinta da intercessão, da oração, enfim, chegamos hoje aqui na quinta da intercessão. E poderíamos nessa noite falar sobre vários homens, falar sobre mulheres da Bíblia, aqueles conhecidos, aqueles que estão já na nossa mente, na ponta da nossa língua, quando falamos de oração ou de intercessão. Poderíamos falar de Moisés, Abraão, poderíamos falar de Neemias, poderíamos falar de tantas e tantas pessoas da Bíblia no que diz respeito à intercessão, porque eles de fato nos ensinam muito sobre esse tema, sobre o que é de fato interceder por alguém. Mas nessa noite, alguém muito atípico, alguém que surpreende a todos quando vai se encontrar com Jesus, porque essa pessoa, esse personagem desse texto que nós lemos, ele é um oficial do exército romano. Como lemos, recebe o título de centurião, aquele que comandava uma quantidade de 100 homens. E este surpreende a todos a buscar ajuda com Jesus, porque não era nem um pouco rotineiro, pelo contrário, era uma surpresa ver um oficial do exército romano indo falar com um judeu. Era uma surpresa maior ainda esse oficial do exército ir falar com Jesus, não para pedir um favor militar a Jesus, não para exigir uma bênção pessoal para Jesus, ou não para caluniar Jesus como tantos outros faziam. Esse comandante do exército, esse oficial do exército romano, vai até Jesus para interceder. Vai até Jesus para interceder pelo seu servo, que estava doente, que estava paralítico. Um servo humilde, simples, sem nenhum status na sociedade, sem nenhum privilégio, sem nenhuma posição de reconhecimento naquela sociedade. Um simples servo. E nós vemos nesse momento um oficial do exército indo interceder por aquele servo. Um homem com autoridade aos olhos da sociedade, agora está diante de Jesus, falando de forma humilde. Podemos dizer que está ali se prostrando, se curvando diante de Jesus.
um comandante do exército, alguém de uma grande patente e renome na sociedade, está agora diante de um carpinteiro e se curva diante desse carpinteiro. Ele que representava uma figura opressora do povo judeu, está indo lá pedir ajuda ao Messias daquele povo oprimido. E Jesus, o nosso Salvador, Ele que, pelo poder que há em sua palavra, Ele cura o servo daquele comandante do exército. Ele libera uma palavra e cura aquele paralítico. E no final Jesus ainda diz algo extraordinário. Jesus diz: eu nunca vi em Israel alguém com tamanha fé como a fé desse homem. E nesse encontro nós podemos aprender que interceder por alguém é um gesto muito nobre de amor. É se colocar na dor do outro, no lugar do outro. É se colocar ali entre a necessidade de alguém e o poder que Deus tem para mudar a vida daquela pessoa. Então, se fôssemos nesse tempo de introdução definir o que é introdução, isso aí já sabe, né? O que é introdução todo mundo já sabe, amém? É isso, né? Se nessa introdução fôssemos definir o que é interceder, o que é intercessão, alguns daqueles mais espertos poderiam até dizer que intercessão é o ato ou efeito de interceder. A gente usa isso muitas vezes, né? Para sair de algumas ciladas. Poderíamos dizer que intercessão é ir entre, ficar no meio, é mediar uma causa, é se colocar entre duas partes. Trazendo isso à luz da Bíblia, podemos dizer que interceder é entrar na brecha por alguém. Interceder é carregar o peso do outro em oração. Interceder é apresentar outras pessoas e outras causas diante de Deus, mas como se fosse para a gente, como se fosse a nossa causa. Interceder não é apenas orar por alguém. Interceder é levar esse alguém até Jesus. É levar esse alguém até Jesus, mesmo quando essa pessoa está longe, caída e sem forças para orar. Os intercessores levam essas pessoas até Jesus, levam as causas dessas pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo. Poderíamos, inclusive, anotarmos essa definição, para quando alguém perguntasse, a gente poder falar ao pé da letra o que é intercessão ou o que é interceder por alguém. Mas eu entendo que nós, enquanto cristãos, enquanto família de fé, nós precisamos ter uma marca, diante de tantas marcas, não é isso? Diante de tantas marcas que um cristão precisa ter, uma delas é que todo cristão precisa ser um intercessor, amém? Todo cristão precisa ser um intercessor. E aí, a sua experiência com Deus, a sua experiência de intercessão, é que vai te dar condição de explicar e de transferir um conhecimento para outra pessoa com conhecimento de causa. O que eu quero dizer é que mais do que uma definição teórica do que é intercessão, nós precisamos saber o que é intercessão na prática. É que quando ouvirmos falar desse tema, isso precisa fazer sentido para nós na prática, não apenas em algumas linhas que resumimos. Entende isso? Intercessão precisa ser algo que a gente conhece, porque a gente vive, a gente pratica, a gente faz, a gente tem experiências com isso. E aí, quando toca esse tema, quando é falado esse tema, enfim, sobre orar por alguém, e orar não de qualquer jeito, crendo que Deus ele vai trazer uma resposta, que inclusive foi falado aqui, já foi cantado aqui, que nós oramos, nós cremos que Deus vai responder às nossas orações, amém? Você crê nisso? Não é assim?
E aí, quando eu penso em intercessão, eu lembro de uma cena de quando eu era muito criança, assim, bem pequeno, vivendo e percebendo uma crise imensa na minha família. Aí, um senhor que está aqui, esse senhor tem o mesmo tamanho e é do mesmo jeito desde esse dia. Ele parece que não envelheceu, não diminuiu, não cresceu, mas esse senhor, ele, no meio dessa crise familiar, ele me chama na sala da casa dele, perto de um sofá, e pergunta para mim assim: você acredita que Deus pode mudar essa situação? Você acredita que Deus pode transformar essas pessoas? Você acredita que tudo pode ser diferente? E naquela sinceridade de uma criança, acredito, né? Acredito, eu creio nisso. E aí, ele disse assim para mim: então, tá vendo esse sofá aqui? Se ajoelha aqui comigo, que nós vamos orar agora. E aí, ele fez uma oração, daquilo que estava no coração dele, e que chegou aos céus, e os céus respondeu. Deus ouviu aquela oração, daquele senhor, ajoelhado com seu neto no sofá, e Deus respondeu. E aí, naquela idade, olhando para aquela situação, olhando para como realmente mudou, depois daquela oração, eu pude entender, é de verdade, é de verdade, é verdade, nós temos um Deus, que nós falamos com Ele, que nós oramos a Ele, e que esse Deus nos responde, e que desse Deus realmente, de fato, Ele muda as situações, Ele muda, transforma as vidas, é de verdade. Essa foi a minha primeira experiência em orar por alguém, em orar pela causa de alguém. E desse dia em diante, eu sigo com a convicção de que há sim, irmãos, poder na oração que nós fazemos. Há sim poder naquilo que nós colocamos diante de Deus. Há sim, existe sim, irmãos, um Deus onisciente, onipresente. Existe sim um Deus que lá dos céus olha por nós todos os dias. Eu não sei quanto tempo você tem orado por alguém, em favor de alguém, por a causa de alguém, e nada muda, mas olha, eu quero te dizer, esse Deus existe, Ele está lá, e no tempo dEle, de acordo com a vontade dEle, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Então, ainda nessa introdução, quero te dizer, não desista de orar, não pare de orar, pela sua vida, pelas suas causas, mas hoje, como estamos falando de intercessão, nunca deixe de orar pela vida de outras pessoas, pelas causas de outras pessoas, porque existe um Deus que responde às nossas orações. E aí, com base nisso que falamos até aqui, queria tirar algumas lições para a gente nessa noite, e a primeira delas é: interceder é uma expressão genuína de amor. Interceder é uma expressão genuína de amor. Versículo 6 de Mateus 8 diz assim: Senhor, meu servo está na minha casa, de cama, paralítico e sofrendo horrivelmente. É interessante que no versículo 5, nós lemos que o comandante chegou até Jesus implorando. Aquele comandante estava implorando: Senhor Jesus, tem um servo na minha casa, ele está de cama, paralítico, e ele está sofrendo muito. E aqui nós temos algo um quanto inusitado, porque se formos parar para pensar, em nenhum cenário nós veríamos um oficial do exército romano intercedendo, implorando, clamando a Jesus por causa de um servo. Porque naquele contexto, servo era alguém totalmente descartável na sociedade. Servo era alguém que não tinha valor. Servo era alguém que era tratado como objeto. E nós vemos aqui esse homem, acostumado a dar ordens,
acostumado a liderar exércitos ali, diante de Jesus, se comovendo com a dor do seu servo, tendo empatia com o seu servo, implorando a Jesus pela vida do seu servo. Essa ação, essa intercessão daquele comandante é um gesto genuíno de amor. Um amor que não apenas olha para aquele que está ferido, um amor que se envolve com aquela situação. Um amor que não apenas fica indiferente, um amor que sente a dor junto. Um amor que se importa e que faz aquele comandante ir até Jesus. E ir até Jesus, de novo, implorando a Jesus. Aquele servo estava sofrendo muito. Mas aquele centurião não ficou indiferente à dor do seu servo. Aliás, o amor de Deus sempre nos convida a deixarmos de ser indiferentes. O amor de Deus sempre nos constrange a não sermos indiferentes. Porque Ele, o próprio Deus, não foi indiferente conosco. Ele olhou para a nossa situação, pecador, condenado, e entregou seu Filho por nós. O amor de Deus por nós não é indiferente. Por isso que quando olhamos para as pessoas ao nosso redor, nós não podemos tratá-las com indiferença. Só que infelizmente, hoje, nós temos perdido um pouco isso. E não é incomum, numa roda de conversa, escutarmos algo do tipo: olha, convenhamos aqui, tem muita gente que não é cristã e que ajuda muito mais do que quem é cristão. Você já ouviu isso em algum lugar? Você já ouviu? Isso deveria nos abalar fortemente, porque o exemplo deveria vir de nós. O exemplo de pessoas que não são indiferentes às causas alheias deveria vir de nós. Nós não podemos, irmãos, olhar para a dor do outro e pensar assim: é problema seu. Não podemos olhar para a dor do outro e pensar assim: você que se enfiou nessa, agora se vira. Nosso papel é olhar para a dor do outro e, através da intercessão, expressar amor pelo nosso próximo. Amor esse que o próprio Jesus nos deixa um mandamento, quando Ele diz que nós deveremos amar a Deus acima de todas as coisas, toda a nossa força, entendimento, e que nós deveremos amar o próximo como a nós mesmos. O mandamento que o próprio Jesus nos deixou. E se queremos viver, cumprir, se queremos que nossa vida expresse o cumprimento desse mandamento, uma das formas que nós temos é intercedendo pelo nosso próximo. Quer expressar amor pela vida de alguém? Ore por esse alguém. Quer expressar amor na sua família? Ore pela sua família. Porque a intercessão é uma expressão genuína de amor. Quantos aqui em algum momento da vida, dessa caminhada cristã, marcada muitas vezes por dificuldades, adversidades, e está tudo bem, Jesus disse que seria assim, mas quantos aqui já orou a Deus fazendo a seguinte pergunta: Deus, por que eu? Por que eu? Você já perguntou isso? Por que comigo, Deus? Por que teve que ser eu? Aí, quando olhamos para a intercessão, nós mudamos a pergunta. Nós tiramos o foco do nosso eu e perguntamos: por que o outro? Por que o outro, então? É estranho isso, né? Às vezes perguntamos por que eu, achando que se for com o outro está tudo bem. Só que nesse olhar para a vida do outro, nesse olhar para a vida do próximo, nesse amar o próximo como a nós mesmos, por que o outro?
que o outro que tem que sofrer? Por que o outro que tem que viver aquilo que você pede para Deus para não viver, entende? Por que o outro? Nós, então, nos colocamos diante de Deus e oramos pela vida desse outro. O outro está sofrendo, está com dor, está angustiado, não sabe mais o que fazer. Aí você se pergunta, por que o outro? Eu vou orar, eu vou interceder pelo outro. Eu vou interceder por aquele que precisa que Jesus encontre a vida dele. Eu vou interceder por aquele que aquela dor, eu tenho certeza, eu creio, que Jesus pode curar. E foi isso que aquele comandante, quebrando vários paradigmas da sociedade, fez. Olhou para o seu servo humilde, sem nenhum status. Por que ele? Por que ele precisa sofrer tanto assim? Eu vou até alguém que resolve. E ele vai lá e implora para Jesus mudar a vida daquele seu servo. Você quer expressar amor por alguém hoje? Sim? Sim? Quer expressar amor por alguém hoje? Ore por esse alguém. Marido quer expressar amor pela sua esposa hoje? Ore por ela hoje. Esposa quer expressar amor pelo seu marido? Ore por ele hoje. Quer expressar amor por alguém da sua família que nem está aqui nesse momento? Ore por esse alguém. Quer expressar amor pelo seu amigo, pela sua amiga que está sofrendo? Ore. Ore por ela, ore por ele. Quer expressar amor por alguém que te fez mal? Te magoou? Te fez sofrer? Esse também é seu próximo, sabia? Ore por ele. Ore por ele. Quando o amor, irmãos, quando o amor é verdadeiro, quando o amor é genuíno, esse amor não cruza os braços, ele dobra os joelhos. Jesus não cruzou os braços, pelo contrário, ele foi duramente humilhado, até a morte, e morte de cruz. Jesus não cruzou os braços. Jesus, a nossa expressão máxima desse amor. Jesus, aquele que intercede por nós. Romanos 8:34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. O coração daquele que intercede, o coração daquele que expressa amor através da intercessão, é um coração mais parecido com o coração de Jesus. Interceder é um dos gestos mais nobres e puros de amor, porque não espera nada em troca, não espera nenhum elogio, não espera nenhum obrigado. Nós simplesmente nos colocamos à disposição de outras pessoas para orar por elas. E olha, pode ser que nós vamos orar pela vida de alguém, Deus vai transformar a vida dessa pessoa e elas nem ficarão sabendo que nós oramos, porque o que conta, o que vale, o que importa é que a vida delas seja transformada para a glória de Deus, para a glória de Deus. Grave uma coisa: interceder pelas pessoas é uma das formas mais poderosas e práticas de expressar o nosso amor por elas. Você pode falar um amém? Mas em segundo lugar, interceder é se curvar e clamar pelo agir sobrenatural de Deus. Aquele comandante ouviu de Jesus assim: eu vou lá curá-lo. Você veio aqui implorando para que seu servo seja curado, pois então eu vou lá curá-lo. E aí aquele comandante diz assim: não, Jesus, veja, eu não sou digno
de recebê-lo em minha casa. Mas basta uma palavra do Senhor, e o meu servo será curado. Um comandante, irmãos, acostumado a ver pessoas se curvarem diante dele. Mas agora é ele que se dobra diante de Jesus. É ele quem diz para Jesus: Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. E isso aqui também não faz parte da cultura da época. Ver um oficial do exército romano virar para um judeu, carpinteiro, e dizer: eu não sou digno, é algo totalmente impensável para aquela época. Porque nos padrões da sociedade, numa hierarquia romana, o centurião estaria muito acima de Jesus. Só que veja, aquele comandante do exército romano, ele se coloca numa posição de total dependência de Deus. Ele se coloca numa posição de que: Jesus, a única solução para aquilo que o meu servo está vivendo vem do Senhor. Eu dependo totalmente, Jesus, do Senhor. E isso fala conosco. Sabe por quê? Porque nós estamos vendo alguém com autoridade naquela sociedade chegar diante de Jesus e reconhecendo a autoridade que Jesus tinha. Alguém com status na sociedade chegando diante de Jesus, falando: Jesus, é só com o Senhor, eu te imploro, basta uma palavra sua e a vida daquele homem vai mudar. E às vezes nós, irmãos, achamos que podemos vencer na força do nosso braço. E às vezes nós saímos dessa posição de dependência e achamos que podemos vencer na força do nosso braço. O verdadeiro intercessor é aquele que reconhece a autoridade de Jesus. O verdadeiro intercessor é aquele que entende, que tem plena convicção, que é totalmente dependente da graça e da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Todos nós, irmãos, independente do emprego que temos, independente do saldo que tem na nossa conta bancária, independente do nosso status, independente de qualquer coisa, todos nós somos totalmente dependentes da graça e da misericórdia de Deus, todos os dias. E graças a Deus, porque Ele derrama, irmãos, sua graça e misericórdia nas nossas vidas, todos os dias. Por isso, não vá para a luta na força do seu braço. Existe um Deus que luta por nós. Existe um Deus que tem poder para mudar todas as circunstâncias. E Ele age em nosso favor, irmãos. Então, aquele comandante se coloca entre a dor e a necessidade do seu servo e o poder que Deus tem para mudar aquela situação. Aquele comandante se curva e clama para que Jesus faça algo sobrenatural, dizendo: Jesus, basta apenas uma palavra sua. Basta apenas o Senhor liberar uma palavra, Jesus, e o meu servo será curado. Olha a fé desse homem. Por isso que Jesus vai dizendo: eu não vi em Israel tamanha fé. Porque aquele homem está expressando: Jesus, é só uma palavra que o meu servo será curado. Agora, você acredita nisso, meu irmão e minha irmã? Você acredita que basta uma palavra do nosso Deus para que Ele transforme a realidade das nossas vidas? Você acredita de verdade que basta uma palavra do nosso Deus e Ele muda a realidade da vida daqueles por quem oramos? Você acredita nisso? Agora, você ora crendo nisso? Porque veja, dizer eu creio, irmãos, cremos aqui, né? Estamos todos juntos. Se eu pedir para você levantar a mão, você vai levantar, né? Mas quando você está lá no seu quarto, orando por alguém ou pela causa de alguém, você acredita mesmo que Deus tem poder para mudar aquilo? Você acredita mesmo que Deus tem poder para fazer, cumprir aquilo que você tem pedido a Ele?
Creia. Creia, porque Ele tem poder. E vai fazer o melhor. Tenho certeza disso. Ele vai fazer o melhor nas nossas vidas. Muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Deus fará muito melhor. Muito melhor. Por isso aprendemos que o agir de Deus não é sobre distância. Não é sobre posição geográfica. Não é sobre se estamos na mesma sala, no mesmo quarto ou no mesmo lugar. Porque para o agir de Deus não tem distância. Para o agir de Deus não tem um limite físico. Para o agir de Deus basta uma palavra. Basta uma palavra. Que Ele tem poder para fazer e para mudar realidades. Aquele centurião, ele não estava lá com o seu servo. Aquele centurião não tocou no seu servo. Aquele centurião nem viu seu servo quando Jesus liberou uma palavra. Mas aquele comandante intercedeu. Ele foi até Jesus, acreditando, com fé, que era só uma palavra. E a situação iria mudar completamente. A Bíblia está repleta de pessoas que se colocaram de joelhos e experimentaram o agir sobrenatural de Deus. Salomão se ajoelhou diante da congregação, orou e dedicou o templo ao Senhor. E Deus respondeu com fogo do céu, e aquele templo ficou cheio da sua glória. Elias, fazia 3 anos que não chovia. Elias se colocou de joelho, orou ao Senhor, pediu para que Deus mandasse chuva, e Deus mandou chuva naquele lugar. Pedro é o apóstolo que orou pela ressurreição. É aquele que se ajoelhou e orou com Dorcas. Dorcas estava morto. E aí Pedro diz: Dorcas, levanta. E Dorcas voltou à vida. Pedro estava de joelhos. Tem uma frase de uma pregação que eu ouvi quando era adolescente, que eu nunca esqueci, que eu queria compartilhar com você, que é assim: se você está de pé hoje, é porque alguém está de joelhos orando por você. Você acredita nisso? Você consegue reconhecer quem são as pessoas que estão de joelho por você nesse momento? Se você está de pé hoje, é porque tem alguém de joelhos orando por você. Quer ver sua família de pé? Coloque-se de joelho. Quer ver seus filhos firmes? Coloque-se de joelho por eles. Quer ver a sua igreja forte? Coloque-se de joelho por ela. Precisamos largar um pouco essa ideia de que nós temos que chamar alguém para orar aqui, né? Se no nosso cenário aqui nós estamos com um problema, nós vamos levar para o pastor e o pastor vai orar. Se é num outro cenário, certeza, teria uma irmã do coque, muito conhecida por receber essas pessoas que precisam de oração. Mas o fato é que o primeiro intercessor precisa ser nós. Se estamos com um problema em casa e temos que orar, o primeiro a interceder temos que ser nós. Homens, se nós estamos com problemas em casa, seja com alguém da família, com a esposa, com os filhos, o primeiro a orar para que Deus possa mudar a situação somos nós. E tudo bem você levar seus pedidos de oração para alguém, está tudo bem isso, só que não transfira a responsabilidade da oração para outra pessoa. Em primeiro lugar, nossa. Você já percebeu no grupo da igreja, praticamente todos os dias está lá, pedido de oração. Aí fica uma pergunta aqui, que eu me fiz essa pergunta. Nós lemos o pedido, ok, reagimos com uma mãozinha, coraçãozinho, mas nós oramos por aquilo que está sendo pedido. Aquele pedido é um pedido do tipo: olha, intercedam por essa pessoa, está aqui o problema dela, a causa dela, está aqui o que ela precisa, está aqui o nome dela, intercedam por ela. A gente lê, curte e vai viver a vida. Muitas vezes é assim, quando na verdade deveríamos orar por eles.
Então hoje a pergunta para mim, para todos nós aqui é: tem alguém de pé hoje por causa dos nossos joelhos no chão? Tem alguém que está de pé hoje porque os nossos joelhos estão dobrados no chão? Deveria ter, porque os nossos joelhos precisam sustentar aqueles que estão fracos, cansados. Os nossos joelhos precisam sustentar pessoas em oração. Assim como joelhos nos sustentam de pé, os nossos joelhos dobrados no chão precisam sustentar tantas outras pessoas. São os nossos joelhos no chão que sustentarão a vida dos nossos filhos. Para encerrar, o Ministério de Louvor pode subir. Para encerrar, o verdadeiro intercessor é aquele que crê mesmo sem ver. É interessante que, quando olhamos para o texto, nós vamos ver aquele comandante dizer: Jesus, envia uma palavra, porque eu creio, mesmo sem estar lá para ver o que vai acontecer, eu creio que o Senhor pode fazer. Ainda, irmãos, que a gente esteja orando há um bom tempo e aí não estamos vendo nada de concreto, não pare de orar, porque o verdadeiro intercessor, ele crê mesmo sem ver. Ele tem a sua fé depositada não naquilo que ele está vendo, mas no caráter da pessoa de Jesus Cristo, que cumpre tudo aquilo que ele prometeu. O verdadeiro intercessor, ele tem plena convicção de que existe um Deus olhando por ele, olhando para todos que estão à sua volta. Existe um Deus batalhando em nosso favor. Mesmo que não estejamos vendo, Deus está trabalhando. Não pare de orar. Mesmo que a conversão daquele que você ama não tenha chegado, mesmo que ele ainda não esteja aqui com você, continue orando. Não pare de orar, porque Deus está trabalhando. Ainda que você esteja orando anos e anos e anos e nada mudou, o comportamento não mudou, se Deus já te falou que tem um propósito nisso, continue orando, porque Ele tem poder para mudar histórias, Ele tem poder para transformar vidas. E nós somos aqueles intercessores que vamos crer mesmo sem ver, porque entendemos que a palavra é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. Estamos nos aproximando do fim do ano, e na última virada de ano, o pastor pregou uma mensagem que dizia assim: Deus já está lá. Deus já está lá. Sabe lá na frente, sabe onde você ainda não viu uma solução? Deus já está lá com a solução para você. Sabe lá na frente que você ainda não sabe como vai ser na vida daquela pessoa? Deus já está lá e sabe como vai ser na vida daquela pessoa. Deus já está lá. Você pode ficar de pé? Eu quero te convidar a cantar uma canção. Eu quero te convidar a fazer dessa canção a sua oração. Mas hoje, eu gostaria de te convidar a lembrar de alguém, a trazer à sua memória uma pessoa ou algumas pessoas. Hoje, nesse momento, em vez de pensar só no que a gente precisa, só nas nossas necessidades, eu queria te convidar nesse momento a interceder por alguém, a pensar na vida do outro, a olhar para a vida do outro, a interceder pelas causas que parecem impossíveis do outro. Eu queria te convidar a olhar para os problemas dos outros e colocá-los, trazê-los diante de Deus. Vamos cantar?
Você percebeu? Você percebeu o que você está cantando? Você percebeu aquilo que está saindo da sua boca nesse momento? Você tem noção das palavras que você está pronunciando? Você está dizendo que crer no poder da oração. Você está dizendo que crer no joelho que se dobra. É por isso que não tem como nós terminarmos esse culto a não ser de outro jeito. Eu queria te convidar, você que pode, nesse momento, a se colocar de joelho por alguém aqui. A se ajoelhar por alguém, a interceder pela vida de alguém. Você que pode, se coloque de joelho. Lembra daquela pessoa que tem te pedido oração, e você fala assim: tá bom, eu vou orar, mas eu vou orar e cadê? Ore por ela, ore por ele. Seja da sua família, do seu trabalho, seja alguém que você conhece muito bem, ou alguém que você nem conhece tanto assim, mas que nesse momento você possa interceder por alguém. Intercede pela vida dela, intercede pela vida dele, mas faça uma oração de intercessão nesse momento, crendo, tendo plena convicção de que Deus tem poder para transformar realidades. Pai, santo, santo, santo é o teu nome, Deus. E nessa noite nós, enquanto igreja de fé, reunidas aqui neste lugar, queremos declarar, não só com os nossos lábios, mas com a nossa vida, que nós cremos no poder da oração. Nós cremos, Pai, que joelhos dobrados com sinceridade, nós cremos que um clamor sincero que chega no teu alto céus, o Senhor não age com indiferença. Pelo contrário, o Senhor colhe cada uma das nossas lágrimas. O Senhor nos pega no colo, e o Senhor, no seu tempo, de acordo com a tua vontade, de acordo com aquilo que é bom, perfeito e agradável para a nossa vida, o Senhor cumpre, o Senhor derrama, o Senhor faz acontecer, o Senhor transforma, libera cura, o Senhor muda realidades. Deus, nessa noite, de joelhos, que o Senhor possa receber no teu altar, Deus, cada adoração de cada filho teu, através da oração. Que cada pedido, Pai, cada pedido seja colhido pelo Senhor, e que o Senhor possa agir em favor dos teus filhos, Deus. E neste momento que estamos ajoelhados enquanto igreja, Pai, que o Senhor possa derramar neste lugar aquilo que há de melhor vindo dos céus, Deus. Que o Senhor nos permita viver dias ainda melhores, Pai. Somos gratos por tudo aquilo que o Senhor já nos permitiu viver. Muita coisa em tão pouco tempo, algo muito maior que os nossos pensamentos e sonhos de um dia. Mas, Pai, nos permita viver momentos ainda melhores na tua presença, para a honra e glória do teu santo nome. E aquilo, Pai, que a tua igreja tem passado, as lutas, as adversidades, que o Senhor possa ir à frente, e que o Senhor possa dar a vitória a essa igreja, Deus. Nós oramos, nós clamamos, nós intercedemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.